A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. Você está no programa Evangelho em Foco. Eu sou o pastor Kennedy Matos e quero dar aqui a você as boas-vindas, que Deus possa abençoar o seu coração, que esse seja um tempo muito importante para nós, em nome de Jesus. Quero já aqui desafiar você a compartilhar esse vídeo, essa mensagem, essa pregação com os seus contatos nas suas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas. A gente faz esse pedido aqui toda semana, acreditando que você carinhosamente nos atende. Então, envia aí. A gente sabe se você está enviando, hein? Porque quando você envia, a visualização aqui aumenta. Então, seja um parceiro nosso, por favor. Compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Seja um missionário virtual. E se você está chegando aqui agora, não se esqueça de inscrever no canal e de acionar aqui o sininho para que você seja notificado todas as vezes que entrar aqui uma programação ao vivo, uma estreia, um vídeo novo, você vai estar sempre sendo lembrado, tá bom? E coloca aqui nos comentários também o lugar de onde você está nos acompanhando. Mande a sua saudação, o seu abraço. Coloca aqui o nome da sua igreja. A gente sempre lê os comentários, ok? Então, vem comigo, vamos à palavra de Deus para que nós possamos aprender um pouco mais. Muito bem. Querido irmão, irmã, já que nós vamos ver um pouco mais da palavra de Deus, nós não podemos ir à palavra de Deus sem a palavra. Pega a sua Bíblia, abre aí ela no seu celular, enfim, esteja com a palavra de Deus aberta nas tuas mãos, nós vamos estudar ela. Nós estamos vendo a carta de Paulo aos Romanos e hoje nós chegamos em um novo capítulo. Nós chegamos no capítulo 5 da carta aos Romanos. Capítulo 4, nós vimos que Abraão dedica ali um tempo muito importante para falar de um exemplo de fé. No capítulo 3, Paulo diz que nós somos justificados pela fé e não pela lei, não pelos méritos, mas por uma confiança em Deus, em Cristo Jesus. No capítulo 4, Paulo deu um exemplo de que tipo de fé ele estava falando. Então, ele falou da fé que teve Abraão, ele falou que Abraão teve a garantia de que Deus iria cumprir a sua palavra, estava fundamentado na graça de Deus através da fé que Abraão exerceu. Depois Paulo terminou falando no capítulo 4, no final do capítulo 4, que nós vimos na semana passada, sobre qual é a natureza da fé. A fé, ela é sobrenatural, ela não está fundamentada naquilo que é lógico, naquilo que é da natureza dessa vida, mas ela está fundamentada naquilo que é sobrenatural, ela está fundamentada em um Deus que é poderoso para cumprir todas as coisas e que, portanto, se Ele é poderoso para cumprir todas as coisas, não há por que nós duvidarmos de que Ele fará. Hoje, nós vamos entrar no capítulo 5. No capítulo 5, Paulo vai falar sobre justificação a princípio. Ele vai, então, aquele assunto que ele falou no capítulo 3. No capítulo 3, ele falou sobre justificação, sobre a justiça que não provém da lei, mas justiça que provém da fé. Ele deu um exemplo de fé no capítulo 4 e agora ele retoma no capítulo 5, concluindo esse tema da justificação aqui nos primeiros versos. Depois Paulo vai falar do contraste entre Cristo e Adão, o novo Adão e o antigo Adão. Mas agora Paulo vai concluir o assunto que ele começou lá no capítulo 3, que ele falou da justificação. Vamos ver comigo? Abra a sua Bíblia aí, capítulo 5 de Romanos. Diz assim o nosso texto bíblico, Romanos capítulo 5, do verso 1 ao 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, Paulo aqui no capítulo 5, ele está concluindo nesse início do capítulo 5 o assunto da justificação que ele começou lá atrás. Por isso que ele diz, justificados, pois. Esse pois aqui significa que Paulo está concluindo o assunto da justificação. Capítulo 4 é uma explicação, um parêntese, para dar um exemplo do que é fé. De qual fé Paulo estava falando. Então, no capítulo 5, no início do capítulo 5, ele vai concluir o assunto da justificação. Justificados, pois. O que é justificado? Nós já falamos aqui lá no capítulo 3. É uma declaração que Deus faz sobre alguém. Deus declara alguém justo. Justo. Deus diz, você é justo. E quando Deus diz que alguém é justo, presta atenção. Essa declaração só Deus pode fazer. Você não pode dizer, eu sou justo por mim mesmo. Não. É Deus quem faz essa declaração. Você pode dizer, eu sou justificado. Fui justificado por Deus. Perfeito. Sou justo diante de Deus. Deus me considera alguém justo. Justo é aquele que Deus considera como se ele nunca tivesse pecado. É reto, íntegro, perfeito. É o justo. Então Paulo diz, justificados, pois. Justificados pelo quê? Mediante a fé. Então é através da confiança que alguém estabeleceu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como seu substituto perfeito no sacrifício na cruz do Calvário, na condenação no Calvário, que essa pessoa é declarada por Deus justa. Ah, mas eu não acredito em Jesus, eu não creio em Deus, eu acredito que eu posso ser justo através do meu jeitão, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo outro, então eu sou justo. Então você não tem uma declaração de justo diante de Deus. Você não é justificado, porque não tem fé aí, tem obras. Justificados, pois, mediante a fé. A confiança total e plena em Jesus, em seu sacrifício na cruz do Calvário. Bom, quais são, meu irmão? Quais são os benefícios da justificação? Quais são os benefícios de ser justificado diante de Deus? Quais são os benefícios de ser declarado por Deus como justo? Quais são esses benefícios? É isso que a gente vai estar vendo hoje. Os benefícios e os privilégios da justificação. Vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé. Primeiro privilégio de quem é justificado. Por que é que você tem que correr para Jesus ontem? Por que é que você tem que depositar sua fé em Jesus agora? Primeira coisa. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Primeiro benefício de alguém que foi justificado em Cristo Jesus. Ele tem paz com Deus. O homem sem Cristo, o homem que não foi justificado, ele é inimigo de Deus, diz as Escrituras. Se você não crê em Jesus, você é um inimigo de Deus e Deus é seu inimigo. Há uma guerra, não tem paz. Se a sua mãe não acredita em Jesus, se o seu pai não acredita em Jesus, se os seus filhos não acreditam em Jesus, não creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles são inimigos de Deus, meu irmão. Presta atenção no negócio, deixa eu dizer um negócio para você aqui. Deus não vai lançar no inferno nenhum anjinho, não.
Olha, a Bíblia é muito clara com relação a essa questão da inimizade entre o homem e Deus. O homem nasce inimigo de Deus. Seu pai, sua esposa, seu filho, que não crê em Jesus, que não nasceu de novo, ele é inimigo de Deus e Deus é inimigo deles. Há uma inimizade. Ah, mas meu pai é tão gente boa, minha mulher é bacana, meu filho, coitado, meu filho, eu tenho dó do meu filho. Legal, eu também tenho dó do seu filho. Mas continua sendo inimigo de Deus. Eles continuam em inimizade, porque se eles não fossem inimigos de Deus, não precisaria daquela coisinha chamado 2 Coríntios capítulo 5, onde Paulo vai falar que Deus nos constituiu ministros da reconciliação. Para reconciliar, você tem que reconciliar a gente que é estranha uma a outra, a gente que está em guerra. Paulo diz que na morte de Cristo na cruz do Calvário, ele acabou com a inimizade, mas não significa que porque Jesus morreu na cruz do Calvário, a inimizade acabou, não. Acaba para quem crê na morte de Jesus na cruz do Calvário, para quem acredita pela fé, para quem recebeu pela fé. Então presta atenção aqui, meu irmão. Você que está longe de Jesus e fica com essa sensação de guerra com Deus, tem vergonha de Deus, fica brigando com Deus, você quer ter paz na sua vida? Acredita em Jesus, creia em Jesus, aceite Jesus, se converta, abre o seu coração, ora a Deus, diz: Senhor, eu quero crer. Porque o primeiro benefício da justificação é paz com Deus. Olha isso. Temos paz com Deus, diz o apóstolo Paulo. É uma certeza. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo costura perfeito, ele não deixa ponta solta. Ah, não, eu tenho paz com Deus porque eu tenho fé. Eu tenho fé em Deus, então eu tenho paz com Deus. Ó, o diabo também tem fé em Deus. Mas Jesus não é Senhor dele. Você acredita em Deus? Que bom. Jesus é seu Senhor? Se for, amém. Se não for, não tem paz com Deus. Se não for, não tem reconciliação. Não tem justificação, irmão. Presta atenção. Justificados, pois, mediante, através da fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, outro privilégio da justificação, acesso. Ô, você brasileiro, gentil, você é gentil, meu irmão. Se tem alguém que não tinha acesso a graça, acesso a Deus, acesso ao favor de Deus, era você e eu. Aliás, homem nenhum. Como é que nós podemos ter acesso a Deus? Pelo fato de que nós somos justificados. Por que fomos justificados? Porque fomos declarados justos por Deus. Paulo diz: o nosso Senhor Jesus é aquele que intervém, é o intermediador, é o mediador que nos leva, que nos dá acesso porque confiamos nele, ele nos dá acesso a esta graça, favor. Deus só manifesta favor a você por causa de Jesus. Ah, pastor, mas eu acredito em Nossa Senhora, ela é a minha intercessora. Continua perdido, meu irmão. Quem é que dá acesso ao favor de Deus? É Nossa Senhora ou é Jesus Cristo? Não, volta aqui. Preciso ler com você. Você que falou que é Nossa Senhora. Presta atenção. Olha isso aqui, ó. Presta atenção. Verso 2. Por intermédio, ó, verso 1 ele termina dizendo assim, ó.
Vou ler o verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes. Então não é através de Pedro, de São Pedro, não é através de São Paulo, não é através de Nossa Senhora, não é através de nenhum outro nome, não é através de um anjo, não é através de um arcanjo que nós temos acesso ao favor de Deus. O acesso ao favor de Deus é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas eu acredito em nosso Senhor Jesus Cristo, mas também acredito em Nossa Senhora. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não existe nenhum outro que leva você, que dá a você acesso à presença de Deus, para que você possa receber o favor de Deus. Não há, apenas Jesus. Muito bem. Pastor, mas e se eu cumprir direitinho todas as coisas? Eu tenho acesso ao favor de Deus? Não. Cumprir direitinho as coisas, irmão, é uma obrigação sua. Fazer as coisas direito é uma obrigação sua. Não pecar é uma obrigação sua. Obedecer à lei de Deus é uma obrigação sua. Deus não te deve nada por você fazer aquilo que você tem que fazer. Preste atenção que Paulo fala de graça, favor. Favor não é que Deus está obrigado, não. Faz porque Ele é bom, porque Ele quer. Fazer o que é justo, o que é correto, o que é certo, o que é legal, o que é moral, é uma obrigação. Tá bom? Cuidado, para você não achar que as coisas que você faz é que faz você ter acesso. Não, de jeito nenhum. O apóstolo Paulo diz, verso 3, e não somente isso. Olha, os privilégios de ser justificado continuam. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. O que Paulo está dizendo aqui é que um dos benefícios da justificação é uma cosmovisão diferente. Tem gente que enfrenta tribulação, achando que Deus abandonou ela. Tem gente que enfrenta tribulação, achando que Deus esqueceu, achando que Deus achando que está fazendo isso, que essas tribulações estão acontecendo porque está em pecado. Meu irmão, se Deus fosse castigar a gente por todas as vezes que a gente está em pecado, a gente não vivia. Paulo está dizendo que um dos resultados da justificação é que a nossa visão de mundo, ela mudou. Nós somos atribulados porque nós vivemos em um mundo quebrado. Nós somos atribulados porque nós vivemos em um mundo completamente corrompido pelo pecado, que atribula o homem, que aflige o ser humano. Porém, Deus transforma essa tribulação. Vejam o que Paulo diz, que Deus transforma essa tribulação, ela produz perseverança. Porque presta atenção no negócio aqui, deixa eu dizer um negócio para você. Você não quer sofrer, não? Tem um jeito fácil de você não sofrer. Tem crente que vive aí não querendo sofrer. Não quer sofrer, não, irmão? É fácil, morre. Morto não sofre. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse evangelho que diz que crente não deve sofrer, não é o de Jesus. Leia a primeira carta de Pedro. É sofrimento em cima de sofrimento. E lá no capítulo 3, Pedro vai dizer o seguinte, meu irmão, não estranhe o sofrimento não. Vocês estão sofrendo, mas lembre-se, Jesus também sofreu. Morto na carne, sim, mas vivificado no espírito. Sofreu até morrer. Você não quer sofrer? Você não quer passar por tribulação?
Só morto que não passa por tribulação, irmão. Está aqui nessa vida, vai continuar exposto ao sofrimento. Você não tem que gostar de sofrer, aí é doença. Mas sofrimento vai existir. Mas como é que Deus lida com o seu sofrimento? Você precisa aprender isso. Você precisa entender que a melhor coisa que aconteceu na sua vida não é você ser livre do sofrimento, não é você ser livre da tribulação. A melhor coisa que aconteceu na sua vida não é você ter dinheiro no bolso, comida no prato, não ter dor de cabeça. A melhor coisa que aconteceu na sua vida é que você foi justificado diante de Deus. Você pode sofrer, você pode passar por tribulação, mas a maior bênção que você recebeu foi a declaração que Deus faz todos os dias sobre a sua vida. Esse é um justo. Olhe para o meu servo, é justo. Olha para a minha serva, é justa. Justificada, pois. Justificado, pois. Está justificado. Nenhuma condenação existe sobre ele. Essa é a maior bênção que você deve entender que você recebeu. Esse é o maior privilégio. E quando você entende isso, a sua visão de mundo muda. Olha para os homens que não têm essa declaração de justificação, de justificados diante de Deus. Parece um câncer. A pessoa ela não tem esperança nenhuma. Mas olha para o salvo. Ele lida com uma doença terrível como essa. Sim, isso entristece o seu coração. Sim, ele ora a Jesus para que o cure. Mas ele diz, ainda que eu morra, eu sei que o meu Redentor vive e que um dia ele se levantará e eu o verei com os meus olhos. Olha onde está a esperança do justificado. Então, aquele que foi justificado, ele tem uma cosmovisão completamente diferente. Muito bem. Porque a tribulação produz perseverança, continuação. Ah, pastor, saí da igreja porque era muita luta, era muita tribulação. Então você não era justificado. Porque é o contrário do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo diz que o justificado, quando ele é atribulado, ele persevera, ele continua, ele não desiste. Ah, eu vou sair da igreja, pastor. É muita tribulação na minha vida. Oh, tudo bem, sair da igreja, acredite, é o menor dos seus problemas. O seu grande problema é que você não foi justificado, você não é salvo, você não é crente. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. Opa! Eu me lembro de quando eu passei assim, e o Senhor foi misericordioso, o Senhor me sustentou. E a experiência, esperança. Esperança, irmão? O que é esperança? Esperança aqui não tem nada a ver em que as coisas se resolvam agora, não. Esperança aqui tem a ver com dependência de Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer agora. Mas se o Senhor não fizer agora, eu tenho paz, porque fui justificado e sei que um dia eu ressuscitarei em um corpo transformado e glorioso. Aí está a minha esperança, a certeza do meu coração em Cristo Jesus. Última coisa que a justificação produz em nós. Verso 5. Ora, a esperança não confunde. Não deixa você confuso, não. A esperança tem um norte muito certo. Mas o ponto está aqui, ó. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o grande privilégio da justificação. O amor de Deus derramado em nosso coração por meio, pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo no momento de tribulação, o Espírito Santo dia após dia, confirma em nosso coração, você foi justificado
Isso significa que o Pai te ama. Isso significa que Deus te ama. Você foi declarado justo, apesar das suas transgressões. E o Espírito Santo, ele derrama esse amor de Deus em nosso coração, trazendo a nós a certeza da justificação. Somos abraçados por essa certeza, por essa convicção poderosa. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então, aquele que foi justificado não tem dúvida da sua salvação. O que foi justificado não tem dúvida da sua justificação. O que foi justificado tem alegria, porque agora ele tem paz com Deus. Não há nenhuma palavra de culpa, de condenação da parte de Deus sobre a vida dele. Aquele que foi justificado, ele tem a alegria de que ele tem acesso ao favor de Deus. Ele está apenas uma distância de oração para alcançar os favores de Deus, mas o maior favor ele já alcançou. Ele tem acesso. Jesus toma ele pela mão e leva diante do Pai. O apresenta diante do Pai. Agora ele tem acesso. Ele que antes não tinha acesso nenhum, que estava distante, era inimigo de Deus, agora tem paz com Deus. Que estava separado de Deus, agora foi aproximado de Deus. E ele tem acesso a Deus. Nós que agora fomos justificados, a nossa visão muda completamente. Enxergamos a vida completamente diferente. Quero te fazer uma pergunta. Você é um justificado? Você tem esses privilégios que o apóstolo Paulo apresentou aqui? Tem. Eu quero orar por você e junto com você em nome de Jesus nesse momento. Vamos orar? Maravilhoso Pai, honras e glórias seja dada a Ti, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por essa certeza que o Espírito Santo dá ao meu coração de que, apesar dos meus pecados, posso ouvir a declaração do Senhor que o Senhor me considera justo. Não a mim apenas, mas a todos aqueles que são filhos de Abraão pela fé. Todos aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Senhor, todos aqueles que depositam a fé em Jesus, em seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário, todos nós, Senhor, recebemos o privilégio de termos paz. E se há alguém aqui, Senhor, que esteja acompanhando essa programação, essa mensagem, e o seu Espírito Santo tem falado que ele não tem paz contigo, que ele não tem acesso porque não tem Cristo, porque não foi justificado. Se tem alguém aqui, meu Deus, que tem enfrentado tribulações, momentos de aflições, de uma forma, Senhor, que não tem tido uma esperança plena, futura. Se há alguém, meu Deus, que está esperando uma bênção, sem ter a certeza da maior bênção, que é ser justificado, tenha misericórdia, intervenha com a sua graça. Abra os olhos, o coração, para que creia em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, irmã, que Deus abençoe o seu coração, a sua vida de forma poderosa em nome de Jesus. Quero desafiar você aqui. Você já é um parceiro desse programa? Você já é um amigo da missão? Ainda não? Ô, meu irmão, ajuda nós. Vamos lá. Seja aqui um parceiro desse programa, seja aqui um parceiro desse ministério. Nos ajude. Entre aqui, ó. QR Code está aqui do lado. As informações estão todas aqui embaixo. Você pode ter acesso aí a tudo que você precisa para que você possa ser um parceiro desse programa. Tá bom? Nos ajude em nome de Jesus. Quero desafiar você também a estar aqui comigo novamente na próxima semana, em nome de Jesus, se Deus quiser. Terça-feira que vem, 20 horas, se liga aqui que a gente vai estar junto para aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. E na semana que vem nós vamos ver, aqui na sequência do capítulo 5, Paulo vai falar como é que foi, como você estava quando Deus amou você. Será que você estava bonitinho, cheiroso, limpinho, perfeito? Será que era assim que você estava? É o que a gente vai estar vendo na próxima semana. Deus abençoe o seu coração, que você fique na paz de Jesus e nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço.